Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar daquela que é a melhor adaptação de um videogame pro audiovisual. Sem condições, disparado assim, disparado. O assunto de hoje, meus amigos, The Last of Us, temporada 2. The Last of Us, temporada 2, estreou finalmente no último domingo no HBO. E cara, que nível de fidelidade. O que a HBO faz com essa série é de se invejar. Tá tudo ali. Muda uma coisa ou outra em relação ao jogo, mas ela muda não ao ponto de te fazer sentir falta ou de te fazer questionar. É óbvio que os questionamentos eles vão existir, mas a HBO faz de uma forma, ela traz pra TV a essência do jogo, sabe? Tá ali, tá tudo ali, meus amigos. Antes de a gente começar, você que está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, bem-vindo. Este aqui é o Bunker Geek. Este aqui é um canal feito de fã para fã. Então, se você é fã de alguma coisa, se você é somente fã, se você é fã já basta para estar nesse canal, meu amigo. Só o fato de você ser fã de alguma coisa já vale aqui a sua inscrição e o seu like, beleza? Então vem com a gente, embarca nessa jornada, que hoje a gente está aqui, ó, pra ser clubista. Nós seremos clubista hoje, beleza? A galera que já é de casa, já deixa o like, compartilha aí no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha com geral aí nas redes sociais. Vamos pra cima, vambora que hoje o assunto eu vou tentar não me prolongar. Temos o avião passando, porque vocês sabem que aqui é assim. A gente não vai fazer corte, porque nós estamos aqui para mostrar a realidade, meus amigos. A realidade é nua e crua dessa maneira. O avião passou e agora a gente vai continuar falando de uma que pode ser uma das melhores séries desse ano. Vou tentar não me prolongar. Vai ser difícil, mas eu vou tentar não me prolongar. Vamos lá. The Last of Us, temporada 2, finalmente está entre nós. Nós tivemos aí o primeiro episódio. Ela teve algumas mudanças. Eu não vou dar spoiler do jogo. Eu vou fazer os comparativos das cenas do jogo com as cenas da série, o que mudou, o que não mudou, mas eu não vou falar o que vem no futuro. Eu vou comentar aqui com base no que saiu, vou tentar não passar disso, para poder não dar spoiler pra galera que só tá acompanhando a série, não quer saber coisas do jogo e etc. Bom, a primeira diferença que a gente tem em relação ao jogo com a série é justamente a cena de abertura. Na série, a cena de abertura ela traz a Abby. Ela é uma protagonista nova dessa segunda temporada. Ela é alguém que quer vingar. Ela faz parte do grupo dos vagalumes, na qual o Joel dizimou praticamente lá no hospital no final da primeira temporada. Se você assistiu, você sabe do que a gente está falando. E ali a gente tem a apresentação, né? Nessa cena a gente tem a Abby, a gente tem o Owen, a gente tem a Mel, a gente tem a Nora e a gente tem o Manny. Falta um personagem, eu não sei se ele vai ser adaptado ou não, mas esse grupo ainda tem mais uma pessoa. Eu não vou dar spoiler agora também. Mas, diferente do jogo, o jogo ele abre com uma cena diferente. O jogo ele começa com o Joel conversando com o Tommy. Meio que um flashback, né? Pra gente poder relembrar parte do primeiro jogo. Ele tá contando parte da jornada dele com a Abby, como foi lá no hospital, o que ele fez. E aí, essa cena, ela meio que foi adaptada um pouco mais pra frente, a gente vai chegar lá. Mas essa é uma das primeiras diferenças que a gente tem em relação ao jogo, né? E por que, Bruno, que eles fizeram isso? Então está estragando a minha série, não acredito nisso. Não, meu querido, eles não estão estragando o nosso joguinho, sabe? Eles estão melhorando. Diferente de um jogo, a série ela precisa trazer a motivação da personagem logo de cara. Muito pelo fato de que essa cena que a gente viu
da Abby e dos amigos, a gente vê isso praticamente na metade do jogo, sabe? A gente vai ver isso muito lá na frente, diferente do que a gente tem, vai ter na série, a gente não pode deixar isso pra frente. Então, a Abby é a vilã, eu vou colocar aqui entre aspas, dessa temporada. E a gente tem que já entender parte da motivação dela, tipo, quem é essa pessoa, de onde ela veio, por que ela tá fazendo o que ela vai fazer. E ponto. Eles não mostraram tudo, eles não falaram tudo. A história da Abby é um pouco mais complexa que isso, tem um pouco mais de profundidade do que isso, mas ponto. Eles tinham que começar com isso, meio que já montando o caminho pro futuro, sabe? Essa é uma cena que eu falei, a gente vê lá na metade do jogo e a gente tem que criar familiaridade, a gente tem que se apegando a essa personagem. O que é diferente no jogo, a gente joga com a Abby, a gente tem um momento em que a gente passa um tempo com a Abby em gameplay, então a gente acaba se envolvendo mais com a personagem, diferente da série, né? A gente tem vários núcleos, a gente tem muitos personagens, então a gente tem que a série ela já tem que ir fazendo coisas ali para mudar um pouco, beleza? Outro ponto é o seguinte, dando segmento, né? Aí a gente tem uma cena da Ellie, ela tá lutando com um cara, e aí a gente vê o coreano, que é o Jesse. Essa cena não tem no jogo, é uma cena que não tem no jogo. Eu vou comentar, eu acho que vai ser mais fácil se eu comentar o que a série. Comentar um pouco mais sobre a série e depois eu falo os pontos diferentes, né? Enfim, a gente vê a Abby, ela tá treinando, ela tá lutando. Na primeira temporada ela teve dificuldade com vilões que eram maiores do que ela, tanto não são os zumbis, né? Os infectados quanto os humanos, em questão de força física. Então a gente vê que ela tá treinando isso provavelmente vai ser importante, porque a série não apenas jogou isso, a gente vai entender isso mais pra frente. E a gente vê uma interação dela com o Jesse e tal, saindo dali a gente tem uma outra coisa diferente também, né? Que é eles mostrarem um duto antigo, que ele tá sendo quebrado, provavelmente estava em manutenção ali, e a gente vê raízes. Isso vai voltar no final do episódio. Então a gente vê essas raízes ali, vê que já tá cheio, já tá infestado. E isso é passado para Maria, que chega no Joel. E a gente vai tendo isso sendo jogado de pouquinho em pouquinho ao longo do episódio, até chegar lá no final. Bom, a gente chega na cena em que tem Joel e Dina. Diferente do jogo, o Joel não teve nenhuma interação com a Dina no jogo. Eles não se encontram. Na verdade, eles se encontram, mas de conversar, a interação que eles tiveram no episódio, ela não existe no jogo. Eles mudaram isso, fizeram algo diferente em relação... Deu um pouco mais de profundidade nesse relacionamento. Eu gostei, eu achei legal. Isso agregou. Coisa de quem já sabe o que vai acontecer, eu não posso ficar falando muito. Bom, depois dessa cena a gente tem aí uma cena que também ela acontece muito mais na frente e como um flashback, que é a cena do Tommy ensinando a Ellie a atirar com um rifle, né? Essa cena a gente vê muito mais lá na frente do jogo, mas aqui igual eu falei, é uma adaptação, então eles têm que fazer coisas diferentes do jogo, eles não podem seguir, até mesmo pelo modo como o jogo ele foi feito, a narrativa do jogo, eles não podem seguir a mesma narrativa, sabe, na série. Diferente da primeira temporada, eles conseguiram adaptar a primeira temporada tudo muito igualzinho, salvo o episódio 3, né, que contou uma história diferente do que a gente tinha no jogo. Mas o que não interfere em nada, a jornada continua a mesma. O que eles tinham que fazer lá, eles fizeram, enfim, não atrapalhou. Eu acho que pra mim até agregou um pouco mais em relação ao jogo. Bom, saindo dali a gente sabe que vai ter uma patrulha, o Tommy fala que vai ter uma patrulha, e aí ela quer fazer parte, tal. Enfim,
Ela consegue entrar na patrulha, ela vai com a Dina. A gente tem uma interação ali também do Joel com a Maria. O Joel ele tá mais envolvido com a cidade. Eu esqueci de falar antes, mas passou 5 anos do final da primeira temporada para essa segunda. Então muita coisa mudou, muita coisa aconteceu e a gente vai vendo essas mudanças, esses acontecimentos ao longo da série, beleza? A série ela começou exatamente como acabou a primeira temporada, sabe? Foi exatamente o último frame ali. Joel e Ellie, e ela pergunta pra ele se ele tava mentindo ou não, se aconteceu do jeito que ele falou, pede ele pra jurar, e ele fala que jurou, que jura. E ele jurou pra ela. Ele olhou no fundo dos olhos dela e mentiu. Bom, isso com certeza vai trazer consequências. A gente vê que o Joel e a Ellie, eles estão brigados. A Ellie tá com uma birra em relação ao Joel, ele tá com dificuldade de acesso a ela. Ele até fala que é coisa de adolescente, aquela coisa e tudo mais. Bom, logo após essa cena da Maria, a gente vai pra uma cena onde o Joel também não existe no jogo, mas é uma cena que ela agrega e aprofunda um pouco. Eu ouvi uma galera comentando especificamente sobre essa cena, que não faz sentido e tal, mas vamos lá. É uma cena onde o Joel tá fazendo terapia, né? E ele tá fazendo terapia com a esposa do Eugene. Quem é o Eugene? No jogo ele é citado, na série parece que tem algo um pouco a mais. E a mulher fala que o Joel matou ele. Então talvez a gente possa saber um pouco mais dessa história, ou talvez a gente também nem vá saber. Mas o que acontece? Muita gente reclamou em relação do fato do Joel estar fazendo terapia. Mas que quando a filha dele morreu, ele passou 20 anos e tal. Só que nesses 20 anos, meu amiguinho, o Joel, ele fez muita coisa. Na verdade, eu acho que o Joel não queria fazer terapia. Na verdade, eu acho que ele queria só descontar a raiva. Porque a gente tem 20 anos de um apagão. Onde a gente sabe, no parte 1 foi citado, poucas vezes no parte 2, mas o Joel, ele já foi dos vagalumes, não dos vagalumes, mas ele já fez parte de um bando que matava pessoas e tal. Então o Joel, ele já foi sanguinário. Então eu acho que ele quis passar muito mais parte do tempo dele querendo descontar a raiva do que fazer terapia. O que é um caso um pouco diferente, sabe, com a Ellie. Ele viu na Ellie uma segunda chance, uma segunda oportunidade de ter uma filha, sabe? Então, quando ele tem esse conflito com ela, pelas condições, sabendo que é muito difícil falar se ele estava errado ou não, porque eu acho que qualquer um, como pai na pele dele, faria o que ele fez. Mas ele sente que ele falhou de certa forma com a Ellie. Então a terapia eu acho que é mais por conta disso. Eu acho que o Joe ele não quer mais apenas descontar no mundo toda a raiva, aquela coisa. E é claro, ele busca uma aceitação. Eu acho que ele querer fazer terapia, querer expor isso, é meio que fazer com que as pessoas concordem com o que ele fez no hospital, sabe? De ter salvado ela, de ter matado as pessoas e tudo mais. Coisa que eu acho que o Joel acabaria que... Realmente o Joel antes da Ellie não faria mesmo, sabe? Passada essa cena aí, um pouquinho mais pra frente, né? A gente tem a cena onde a Dina vai buscar a Ellie em casa pra eles poderem sair para a patrulha. E aí elas vão durante a patrulha. O Jesse, ele passa as informações pra elas, elas vão e elas chegam no mercado e, meu amigo, tá igualzinho. Eu tô olhando pra tela porque eu tô acompanhando o passo a passo aqui das minhas anotações. E, cara, tá perfeito, assim, sabe? É o jogo que ganhou vida, sabe? Toda aquela quest ali do mercado. Cara, ele é tão bom no que ele faz, que depois que a Ellie mata o instalador, ela tá ali olhando, e ela vê a geladeira, ela vai virando, e ela vira pro mural. É igualzinho o jogo, é a mesma coisa, a gente tem praticamente o mesmo frame no jogo. E ela vê ali os funcionários do mês e tal. E, cara, tá tudo ali.
E aí a gente tem uma... Tem ali o momento com o instalador, a garrafinha, que isso também acontece bastante no jogo, principalmente no parte 2, dela poder chamar a atenção do infectado e aí tudo mais. E cara, o legal depois disso é que ela cai, é a mesma coisa do jogo, é feito um pouco de forma diferente, mas cara, tá tudo ali, tá tudo ali. A série ela se preocupou nos mínimos detalhes, sabe? A Ellie, então ela cai na parte de baixo do mercado e aí ali ela tá olhando e ali a gente tem um novo infectado que é apresentado pra gente, né? O nome desse infectado no jogo é o Stalker, ou, né, traduzido para nossa língua, é o espreitador. E ele é um pouco mais inteligente, sabe? Ele é daquele jeito mesmo. E a série, cara, é incrível, é incrível. Parece que tirou do jogo tudo, 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 tudo. O Byaku na primeira temporada, o instalador na primeira temporada, os infectados e agora o Stalker. É de uma fidelidade. É de uma fidelidade que eu vou te falar, velho. É surreal, é surreal. A movimentação. Que isso? O barulho, todo o trejeito ali do espreitador é a mesma coisa. É a mesma coisa. Parece que ele tirou, que colocou. Que, cara, é sensacional como eles fizeram. E ele é daquela forma. E ele fica ali espreitando, ele olha, ele faz a armadilha. Ele é um pouco mais inteligente que os infectados normais, que só correm, vai ali meio na loucura. Os instaladores, que tem um pouco mais daquela... Da audição e tal, não enxergam, mas eles não, eles estão enxergando, eles estão ouvindo, eles são um pouco mais perigosos nessa questão, porque eles realmente eles armam, né? Eles fazem a armadilha realmente. E cara, assim, é perfeito, é perfeito. E a gente vê que a Ellie ela é mordida, durante o confronto com o espreitador. E algo legal que eu achei também diferente é que logo depois disso a gente vê uma cena dela e a Dina meio que de frente pro conselho de Jackson ali, e elas passando as informações, e a Dina meio que só vai concordando com a Ellie em tudo que ela vai falando ali. E a gente também não tem isso no jogo, mas eu acho que foi algo diferente, sabe? O modo como eles gerem a comunidade hoje no jogo a gente não tem muito esses bastidores assim, né, de como é a comunidade de Jackson, né, de como é o comando, de quem faz o que, aquela coisa e tal. A gente vê que tem um conselho ali, o Tommy e a Maria estão mais à frente, e a gente vê que é a festa de Ano Novo, né, e a gente tem logo depois a gente tem uma cena que vai ser da festa, só que a gente tem um pedacinho de uma cena que é o Joel ele indo até a Ellie. Ele chega meio que sem jeitão, ela tá escrevendo no diário dela, coisa que acontece muito também no jogo, ela escreve muito no diário. E aí o Joel chega, conversa com ela meio que sem jeito ali, tentando... Ei, tudo bem? E ela, mais ou menos, tamo lá. Ela, você vai na festa? Ele, não sei, vou, talvez, não, ainda não decidi. Aí ele vê o violão e, cara, ele pega o violão, ele, não, tá meio desafinado, as cordas são... Vou consertar pra você. Pega e sai. É um diálogo curto, é um diálogo direto, meio que sem jeito. Como aconteceu no final da primeira temporada, é aquele diálogo meio que desconfortável, acho que seria a palavra, né? E a gente tem a cena que, meu amigo, tiraram do jogo de novo, assim, vou falar pra você. Eles estão na festa e tá ele ali olhando pra Dina dançar, e ela tá dançando, e é a mesma coisa, E aí chega o Jesse do lado dela, o Jesse conversa, o diálogo é igualzinho também, mesma coisa, eles falam da Dina. O Jesse e a Dina, eles namoravam e sempre viveram vai e volta, vai e volta, vai e volta, só que dessa vez ele fala que talvez eles não vão voltar e tal, aquela coisa toda, e a Dina chega, puxa a Ellie, e aí elas vão dançar, e aí a Ellie meio sem jeito, tá todo mundo olhando pra você e tal... E aí rola um clima, as duas se beijam, e aí chega o Sam. Ele é alguém ali da comunidade, e cara, tá tudo muito, muito, assim, tá num nível de fidelidade absurdo. E aí ele chega, ele confronta elas, eles falam,
mais uma de vocês, não sei o que, chama ele de sapatão. Quando ele chama ele de sapatão, aí ele volta pistola da vida. O Joel entra, empurra, rola aquela confusão, e aí ele fica mais pistola ainda com o Joel, falando que ele não tinha direito. O Joel vai falar que o cara não tinha direito, aí ele vai questionar, e você tem aquela coisa dos dois. A gente vê que realmente o clima entre os dois tá pesado, e a série faz questão de te mostrar isso. E assim, é um nível de fidelidade absurdo. O diálogo é, assim, a série nos seus mínimos detalhes, sabe? Pra quem é fã de verdade, pelo amor de Deus. Saindo dali a gente vê que tem a galera ano novo, comemorando e tal. E aí a gente volta pra uma cena lá do começo, né? Alguém deixa cair um fogo e tal. E aí a gente vê que no meio daquelas raízes a gente tem o Cordyceps. E isso é legal porque na primeira temporada, no episódio 2, quando eles estão em cima do prédio, e aí eles estão olhando ali de cima, e aí eles veem que quando o sol todos os infectados estão deitados, vão girando, aí ele fala, eles estão conectados. E aí vão e falam, né, que o Cordyceps meio que interliga os infectados. Eles vão meio que chamando, conduzindo, aquela coisa toda e tal. Então, isso deve ligar com o episódio que a gente já viu no trailer do episódio 2, aquela confusão que vai ser. E aí, corta a cena, a gente vê que a Abby chegou. Finalmente, ela encontrou Jackson e ela dá um sorrisinho. E, meu amigo, a confusão já tá armada. O circo tá pronto, sabe? Tá ali. E aí, depois daquela confusão, na festa a gente vê um framezinho do Joe na varanda, mexendo no violão da Ellie. Ela chega, ela olha e ela vai pra casa. Ela não fala com ele, ela segue, o episódio acaba. Cara, coisas diferentes da série pro jogo. Quando as duas vão sair, quando a Ellie vai sair pra patrulha, quem chama ela na casa é o Jesse. E aí eles saem dali, vão até lá, ela encontra com a Maria e com o Sam. Ele pede desculpa meio sem jeito ali. Na verdade, a festa ela acontece um dia antes. A cena da festa a gente vai ver lá no final, sabe? Lá, um pouco mais da metade do jogo, a gente vai ver a cena da festa. Toda aquela coisa, aquela confusão com o Joel. E eles colocaram já logo de começo. É o que eu tô falando. São mudanças que para uma adaptação audiovisual é necessário trazer esses pontos e conectá-los, sabe? Diferente do jogo. No jogo eu acho que a gente se envolve emocionalmente, sabe? Ali a gente vive o personagem, sabe? As decisões são nossas, aquela coisa toda. Então na série não. Então a série tem que deixar um pouco mais mastigado. Olha, essa cena aqui, isso aqui e tal, tem que trazer uma coisa ou outra ali. Então, na verdade, essa festa ela acontece um dia antes. Então eles saem pra patrulha. E nesse ponto, realmente a Ellie encontra com a Dina e as duas vão juntas patrulhar. Igual eu falei, a Dina não teve uma interação com o Joel. A gente não vê a Dina nem interagindo com o Tommy nesse começo. Beleza? Mas aqui eles fizeram diferente. Tem essa primeira patrulha. A cena do mercado é a mesma coisa. Tudo que acontece ali. Só que aí eles voltam, tem a festa, aquela coisa toda. E o episódio acaba. Meus amigos, o episódio 2 tende a ser... Ele tende a quebrar a internet. Episódio 2 e 3 eu acho que ele vai mexer muito com o coração do fã. De novo, o que acontece com o coração do fã no jogo, a gente tem que viver isso tudo de novo. Agora no formato de série, é complicado. Mas vamos lá. Eu acho que aquilo que a gente tá esperando, quem é fã, eu acho que deve começar a acontecer no final do episódio 2. Eu acho que não deve acontecer de fato no episódio 2, mas eu acho que ele deve se estender ao episódio 3.
Eu achei o episódio perfeito. Ele adaptou assim. Cara, ele usou dos mínimos detalhes. Mudou poucas coisas, coisas sutis. Talvez coisas que eles tenham tirado aqui do episódio, eles vão colocar no próximo, ou um pouco mais na frente. Mas eu acho que eles vão trazer. Eles só estão mudando um pouco a ordem, né? São coisas que. Nesse momento, a frase a ordem dos fatores não altera o resultado cabe aqui, muito por conta disso aí. Tem que trazer coisas lá da frente para encaixar aqui. Talvez isso aqui a gente mostrar lá na frente. Não vai impactar em nada. A jornada vai continuar. E tá tudo bem, sabe? Então, é um episódio que, cara, se eu fosse dar nota, seria uma nota 9 de 10. A gente não gosta de ficar dando nota aqui porque, cara, a gente não é crítico pra ficar dando nota, a gente só gosta de expor a nossa opinião, e ter esse momento com vocês que também são fãs que querem ter um espaço, sabe, pra ouvir o fã, não ouvir coisas técnicas. Omelete tá aí, Dalian Nogari tá aí, Isabela Boscoff tá aí. Procurem-nos, procurem-nos. Aqui é o que o fã mesmo quer ouvir, sabe? O fã. A gente tá dando voz ao fã. Eu achei muito bom o episódio como fã dos jogos. É uma das minhas franquias favoritas. Então, gostei. Tô muito ansioso pro segundo episódio. Difícil, né? Esse segundo episódio, eu não posso falar muito. Mas na semana que vem eu acho que nós teremos muito mais pra falar ainda. Desculpa se você chegou até aqui pelo vídeo, ficou um pouco longo, eu sei realmente. Mas é isso, gente. Eu não tinha como enxutar, sabe? A gente vai falando e eu vou acompanhando aqui as minhas anotações. Ignoro o avião, acompanhando aqui as anotações. E vai vindo coisa, e isso, aquilo e tudo mais. E é isso, sabe? Se você chegou até aqui, pô, muito obrigado, de verdade mesmo. Deixa o seu like aí, dá um apoio pra gente. Comenta aí se você tá assistindo a série, o que você tá achando, se você tá gostando, se adaptou legal, se não adaptou legal. Já jogou, não jogou? Pô, já joguei o jogo, comenta aí o que você achou. Pô, não joguei o jogo, tô acompanhando a série. Pô, deixa eu saber a sua perspectiva, deixa eu saber o que você espera pro futuro da série, pros próximos episódios, o que você acha que vai acontecer ou não. Enfim, lembrando que a série ela não vai adaptar o jogo inteiro. Ela vai a segunda temporada ela vão ter 7 episódios. Então acho que ela deve adaptar a primeira parte do jogo. E a terceira temporada, que já foi confirmada, deve adaptar a segunda parte do jogo. E realmente eu acho até que ela tem que ter um pouco mais de episódios. Eu acho que com 7 episódios fica muito curto. Adaptar. Tem que pelo menos fechar em 10. E é isso. Muito obrigado por você ter chegado aqui. De verdade mesmo. Compartilha, comenta, ajuda a gente aí, isso engaja bastante, dá visibilidade pro canal. É isso, beleza? Valeu!